Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber aqui esse casal de irmãos, empresários, amigos e clientes, Ronald e Larissa. Tudo bem com vocês, amigo? Tudo bem, Tudo bem? graças a Deus. Tudo bem, Cleiton? É um prazer estar aqui. Sempre um prazer, né, estar aqui na Vigo, ser muito bem recebido, como sempre, e ainda mais para falar sobre negócios. Que bom. Larissa, tudo bem? Tudo bem, com certeza. Glória Uma a Deus. alegria enorme estar aqui com você. Glória a Deus. É, Queria iniciar esse bate-papo, Ronald e Larissa, saber como tudo começou, como é que nasceu a WRL. A WRL tem uma história muito bonita, né? Eu costumo dizer que a nossa empresa ela tem alma, né? Os nossos pais têm uma história de superação muito bonita. O meu pai, ele é filho de agricultor, foi criado no campo. Meu avô criou 15 filhos no Cabo da Enxada. Minha avó Irene cuidava muito bem dos filhos, soube educá-los, criá-los e enfrentaram muitas dificuldades, né? Eram bem humildes, enfrentavam muitas dificuldades. Para você ter uma noção, meu pai, quando ele ia para a escola, ele andava 12 quilômetros a pé e quando o rio estava cheio, ele tirava a roupa do corpo, erguia, atravessava o rio e esperava se secar e vestia novamente para ir para a escola junto com os irmãos. Enfrentaram muitas dificuldades, mas meu pai sempre conta todas essas dificuldades com muita alegria, né? Foram momentos felizes junto com os irmãos. Todos, E todos estão vivos? faleceu um Sim, nosso tio tio Raimundo. Raimundo, né? Sim. E aí, minha mãe, por outro lado, né, também muito humilde, perdeu a mãe, tinha 7 anos de idade. E para você ter uma noção, a minha mãe já teve vezes dela se oferecer para lavar louça num restaurante em troca de um prato de comida, né? Era muito humilde também. Então os dois têm uma história de vida muito bonita, eram muito humildes, mas sempre tiveram dentro deles um espírito empreendedor, né? Sempre foram aguerridos, batalhadores de não desistir, né? Sempre foram honestos, trabalhadores. E aí minha mãe morava no Alto do Rodrigues, né? Foi para a Serra Negra. Hoje a Serra Negrense de coração foi muito bem acolhida, recebida pelo nosso povo. E foram para a Serra Negra com a cara e a coragem. Meu pai estava trabalhando Serra Negrense, natural de Serra Negra, meu pai, Tarcísio. E aí conheceu minha mãe, ele trabalhava numa firma de motorista, operador de máquinas ele era. E aí conheceu minha mãe lá no Alto Rodrigues. Conheceu ela e levou ela para a Serra Negra, né? Foram os dois embora de moto para a Serra Negra e começaram a construir uma vida juntos. Uma vida muito difícil. No primeiro momento eles moraram na casa da minha avó Irene, de favor. Depois moraram na casa de uma tia, não tinha uma casa. E aí foram trabalhando, tentando vencer na vida. Meu pai já trabalhou como motorista de ambulância, já foi ajudante de pedreiro, já vendeu bombons no carrinho, já vendeu picolé numa bicicleta, né? Ele tem muitas histórias de superação. Tem aquela história que ele conta, né, Rona, de que trabalhava, que voltou de carona em cima de um carro, na chuva. Cara, assim, essas histórias elas até me constrangem, de certa forma. Saber que eles não saíram do zero, eles saíram do menos 100, do menos 100. E pessoas muito trabalhadoras e como a Larissa falou, né? Uma dessas histórias que eles sempre nos contam em casa, isso faz parte da cultura do nosso lar, sempre está contando essas histórias de superação. E somos uma família de guerreiros, isso eu sinto muito orgulho A gente de nunca fazer esquece parte. as nossas raízes. Nunca esquece isso. E essa história que a Larissa falou, né, foi um momento onde ele estava trabalhando em uma firma e ele foi até o local de trabalho e precisou retornar. Só que ele não tinha quem levasse ele. E aí ele pegou carona em um carro que carregava carvão. Então ele foi em cima e andou 70 quilômetros na chuva, carro aberto em cima do carro. E ele chegou lá todo molhado e completamente sujo, né? Então, assim, situações que ele passou, mas que ele nunca desistiu. Eu acho muito interessante porque nós nunca ouvimos ele falar essas histórias em tom de derrota. Sempre de alegria, Ele sempre. nunca fala em tom de derrota, mas sempre em tom de obstáculo superado. Hoje eu estava conversando com ele pela manhã, e aí a gente falando sobre alguns desafios, negócios, enfim, que a gente enfrenta hoje.
E ele disse que não existe nada fácil. Se alguém chegar para você e falar que conseguiu, conquistou alguma coisa fácil, você pode falar que ele é mentiroso. Então, esse é um conceito realmente muito forte que ele tem. Então, enfrentando muitas dificuldades, né? Serra Negra tinha um índice de desemprego muito alto, era muito grande, e as pessoas, ela tinha uma Telerne lá que empregava algumas pessoas, mas a maioria dos habitantes viviam de favor, de ajuda da prefeitura, cesta básica, medicação. Lá tem um ex-prefeito que era muito generoso, bom para as pessoas e ajudava muitas pessoas. E tinha esse problema que tinha muito desemprego na cidade e ele precisava sair para fora, como essa vez que ele trabalhou de operador, como a vez que ele conheceu minha mãe. E uma dessas vezes ele decidiu trabalhar vendendo redes, né? Era redeiro. Redeiro é corajoso, cabra de raça, né? Raçudo, guerreiro, aguerrido. E aí saía muitas vezes para vender rede. E foi juntando um dinheirinho, sempre com esse espírito empreendedor dele. Minha mãe, na época, ficava como dona de casa, né? Não tinha emprego, justamente por essa dificuldade que tinha. E aí, receberam um dinheirinho, o pai vendia redes e também vendia bonés. Começou a vender bonés. Comprava, inclusive, aqui em Caicó. Comprava e vendia. Aí, um dia, eles falaram, Geilson, vamos botar uma fábrica de bonés, amanhã vamos. Abriram uma fábrica de bonés, né? Que é a WRL. Não são herdeiros, não herdaram nada de ninguém, não teve incentivo, com a cara e a coragem. E aí abriram a fábrica com muita dificuldade, numa puxadinha, né? E na primeira semana fizeram 70 bonés, com muita dificuldade, não tinha experiência, não tinha consultoria, e aí não tinha essa expertise ainda. E começou na luta, na raça, e o negócio foi dando certo, né? E foi tomando uma proporção maior, com muita responsabilidade, muita honestidade, muita competência. Sempre tiveram um espírito empreendedor e foram crescendo na vida. A WRL começou com meu pai costurando, a minha mãe, meu pai consertando as máquinas, cortando. E já chegamos a ter 180 funcionários e fabricar 300 mil bonés por mês, nos tornando assim uma das maiores fábricas de bonés do Brasil e uma das maiores do Nordeste também. E foi assim que começou a WRL. Então, eu costumo dizer que a WRL é uma história de amor que envolve bonés, né? A nossa empresa, ela tem alma, ela tem uma história, é uma história de vitória, é uma história de superação, de duas pessoas que vieram do nada, sem herdar nada de ninguém, mas não desistiram, foram batalhadores, enfrentaram e conseguiram vencer na vida. Bacana. Ronald, me conta um pouco aí sobre essa questão da sucessão. Como é que foi essa passagem de bastão? Se foi fácil, se foi difícil? Começou por quem? Cara, a sucessão, ela aconteceu de uma forma muito natural. Assim, eu digo até que nós brincávamos de trabalhar. Porque nós sempre estávamos juntos, estávamos lá na WRL, então você vai ouvindo, você vai participando e daqui a pouco você já começa a tomar decisões, você começa a participar, você vai adquirindo experiência. Nós temos bons professores também, né, que são nossos pais, já têm muita experiência, então eles foram transmitindo isso. E aí você vai tendo contato com colaboradores, com fornecedores, com clientes, e a gente foi adquirindo essa experiência. E aí, essa sucessão ela foi acontecendo de forma natural. Até porque, Cleiton, essa semente, digamos assim, essa admiração por essa história e esse desejo de continuar essa história, continuando uma história tão bonita quanto ela já é, ela foi plantada na gente, no dia a dia. Porque a gente via eles trabalhando, nós víamos o que eles conquistaram, nós víamos no dia a dia eles ajudando pessoas, impactando a vida de pessoas, empregando, pegando uma pessoa que nunca teve emprego na vida, nunca fez nada, ensinando aquela pessoa a costurar, ensinando aquela pessoa e tornando ela um bom profissional. E dias depois, meses depois, anos depois, aquela pessoa fundando o seu próprio empreendimento. Foi assim, inclusive, que surgiu o Polo de Bonés lá em Serra Negra, a partir de oportunidades, né? Nós ensinávamos as pessoas e aí ia migrando, aquela pessoa ia crescendo, colocava o seu próprio empreendimento, daqui a pouco ela ensinava a outra pessoa e assim essa cadeia foi crescendo. Então, a partir dessa admiração e essa observação, surgiu esse desejo também de nos prepararmos.
Então, nós fomos nos preparando, Larissa na área de marketing, super competente, pós-graduada em marketing, também na área de moda, desenvolve todos os nossos produtos, enfim, competentíssima. Eu já na parte de gestão, mas na parte de processos também, enfim, a gente foi crescendo e conquistando o nosso espaço dentro da empresa. Então, isso aconteceu de forma muito natural, não foi assim, digamos, uma sucessão planejada que a gente estabeleceu, não, ela foi acontecendo de forma muito natural. Inclusive, Cleiton, Serra Negra hoje é o segundo polo boneleiro do Brasil e a WRL, nós fomos os fundadores dessa história, né? Meu pai foi a primeira pessoa a abrir a fábrica de bonés que teve sucesso. E aí, como o Ronald falou, as pessoas que trabalhavam com ele, que era costureiro, que era um bordador, essas pessoas foram saindo e foram abrindo outras fábricas. Hoje nós somos o segundo polo boneleiro do Brasil. Então a gente mudou não só a nossa história de vida, né, não só a história de vida deles, mas a história de uma cidade inteira. Hoje o índice de desemprego, a solução, hoje foi resolvido esse problema do desemprego em Serra Negra, né? Hoje Serra Negra é movida pelo boné. A economia que move a cidade é o boné. E nós fazemos parte dessa história, né? Hoje, em Serra Negra, a gente conta com quase 50 fábricas de bonés e juntos nós fabricamos quase 1 milhão de bonés por mês. E todos os empresários de Serra Negra do Norte, né, desse ramo boneleiro, se você for olhar a história deles, nenhum começou por cima, nenhum é herdeiro, todos têm essa história todos começaram sendo costureiro, sendo um bordador de uma máquina, começou vendendo boné personalizado e foram entrando nesse ramo. Então lá é uma história de pessoas que venceram na vida, batalhadores que vieram do nada, né? Só a nível de curiosidade, hoje Serra Negra é o segundo polo. Quem é o primeiro? É Apucarana? Apucarana. Certo. Hoje você sabe dizer mais ou menos quanto é que eles produzem, para ter uma referência? Não tenho noção. Eu tenho uma média de fábrica que eles têm. Eles têm, em média, 800 fábricas de bonés. Então, realmente, de fábricas grandes. Proporcionalmente. Mas, assim, na realidade, a maioria das fábricas são fábricas menores, né? Fábricas grandes, por exemplo, como a WRL e outras fábricas que nós temos no Brasil, são poucas, realmente não são tantas, porque boné é algo muito específico, na realidade, né? Não se tem fábrica de bonés em todos os lugares, não é um mercado assim diferente de camisa, outros itens. Assim, Larissa e Ronald, assim como trabalhar em irmão, eu sei que tem que ter uma divisão de tarefas. Na sua fala, você comentou que você é mais na parte de gestão, Larissa é mais na parte do marketing. Como é que vocês decidiram isso? O que é que Larissa realmente faz e o que é que realmente Ronald faz? Esse aí também foi um processo bem natural, né? Eu comecei a trabalhar com meus pais, eu tinha 17 anos e foi quando eu perdi meu irmão, né? Quando a gente perdeu o Wilker, eu fazia faculdade de Direito e eu entendi que naquele momento a minha vida não era tão importante, minha vida pessoal, particular, não era tão importante quanto o apoio que eu podia dar aos meus pais. E aí eu tranquei a minha faculdade e fui dar esse suporte para eles. E enfrentando toda aquela dor, todo aquele sofrimento, eu quis ver um desejo muito grande no meu coração de ressignificar aquela dor. E eu sempre falava para os meus pais que Deus é um Deus de justiça e jamais daria um fardo maior do que a gente pudesse suportar. E comecei a trabalhar com eles, foi um momento bem difícil, né? De recomeçar, de recomeço, né? Eu lembro que quando aconteceu isso, o Ronald tinha 7 anos de idade e a gente dormia numa cama, nós 4 juntos, e eu acordava com um choro alto do meu pai. E a claridade começava a entrar pela brechinha da porta e eu abraçava ele e ele dizia: Larissa, a vida precisa continuar. Eu preciso levantar porque ali tem famílias que dependem de mim. Nessa época a gente tinha os 180 funcionários. E aí comecei nessa luta com eles e o meu propósito, eu sou movida por propósitos. E o meu propósito era ressignificar aquela dor, superar tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E aí comecei a trabalhar na WRL. Na época a gente vendia um boné de R$ 3,50, R$ 4 e não tinha
Era um boné mais básico, uma linha bem básica, bem simples. E aí eu sempre que eu entro no negócio, eu quero fazer o diferencial, eu quero fazer algo a mais. Quando uma pessoa diz assim, olha, isso aqui é impossível, é questão de tempo para eu conseguir. Eu gosto de ir lá e fazer a coisa acontecer. E aí comecei a procurar inovação no mercado, né? A precificação do produto na cidade era essa. E aí eu lembro que eu viajei para Apucarana, ele já tem uma certa expertise, né? E fui ver questão de modelagem, qualidade, como era que se produzia, como era que fazia, e voltei cheia de ideias, de novas ideias. Eu sempre vou em busca de conhecimento. O que é que eu posso agregar aqui? O que é que eu posso fazer de melhor aqui? E aí eu trouxe esse conhecimento para a fábrica, né? E a gente começou a fazer um produto com a qualidade melhor, né? Um produto bem diferenciado. Eu lembro que na primeira coleção que a gente fez da nossa marca licenciada, a gente colocou para vender na loja de R$ 8. Aí meu pai disse, rapaz, eu acho que não vai vender não. Vendia de R$ 3,50, né? R$ 8 é uma fortuna. E aí vendemos todos os bonés e eu fui quem criei essa coleção, quem vi a qualidade, quem vi toda a combinação de cores, acompanhei todo o processo, desde a criação até o produto pronto, e depois ainda tive a alegria de estar lá na loja e ver a satisfação do cliente quando chegava e pegando, eu, rapaz, deu certo, isso aqui deu certo, o caminho é esse. E vendo que aquilo ali tinha funcionado, eu comecei fazendo um primeiro curso de CorelDRAW, né? No começo eu lembro que tinha Marcelão, Alessandro, né? E eles ficavam tentando... Eu ficava dizendo a minha ideia do boné para eles, né? Vamos fazer assim, eu quero... Faz assim, puxa aqui. Mas às vezes eu queria ter aquela liberdade de executar, de botar, fazer melhor o meu planejamento. E aí fiz meu curso de CorelDRAW, comecei a desenvolver todas as coleções da WRL, ficar à frente de produção, e eu senti a necessidade de uma especialização. Aí fiz um curso de moda. E as pessoas, quando a gente fala em moda, as pessoas associam moda ao luxo, a desfiles em Nova York, as passarelas, mas só que eu não entrei na faculdade para isso. Eu entrei na faculdade para aprender a fazer boné, com mais bonés, com uma organização melhor. Eu queria elevar o nível do nosso negócio, né? Com a maestria melhor. Com certeza. E aí fui para a faculdade e aprendi a importância de um ponto de costura, a importância de uma ficha técnica, a importância da qualidade, da organização de uma modelagem. Até hoje eu desenho as modelagens da WRL, né? E aí eu aprendi tudo isso, a definir identidade visual, público-alvo, né? Todas essas coisas. Paguei uma cadeira de marketing na faculdade de moda e eu vi o quanto o marketing influenciava, né, no negócio. E aí eu tive a ideia de vamos fazer, tá tudo certo aqui, qualidade top, precificação boa e tudo caminhando para um caminho, tá tudo caminhando no rumo certo, né? E a gente passou a vender um boné que era de R$3,50, hoje a gente vende boné o quê? R$30, mas depende do produto, né? Para você ter uma noção de valor, né? E aí a gente disse, agora falta uma loja, né? A fábrica muito organizada, nossa produção disse, rapaz, aqui está faltando uma loja, porque eu sempre falo que a nossa loja ela é a maior, que a gente é estruturada, que a nossa fábrica é uma das maiores do Brasil, e a loja não está... Eu falo muito para a Ronda, não basta só ser, tem que parecer ser. Eu disse, a gente tem que mudar essa loja. Vamos fazer aqui em Serraneira do Norte a maior loja de bonés do Brasil. A Larissa é uma sonhadora e vamos. E a gente fez uma mega estrutura lá. Deu tudo certo. Eu entrei, fiz um MBA em Marketing, Publicidade e Construção de Imagem com o Austin Oliveto, né? E aí o meu desejo era tornar... O meu propósito, quando eu entrei na WRL, era tornar a WRL, fazer um produto de qualidade e tornar a nossa marca e a história que estava por trás dessa marca conhecida nacionalmente. Eu queria essa história dos meus pais, que era uma história muito bonita, de superação, exatamente o ressignificado. Queria tornar ela conhecida e queria que o nosso produto fosse reconhecido como um produto de qualidade. E aí foi quando eu comecei a bater na porta dos artistas, né? Hoje a gente tem o Wesley Safadão, Jorge Mateus, a gente atende a eventos como Vila Mix, Caldas Country, grandes personalidades e eventos do país. São nossos clientes. E aí o começo foi bem difícil,
né? Foi bem difícil e eu tive que... Hoje parece fácil, né? Quando você vê a história de trás para frente, Wesley Safadão compra eles, uma empresa que... Não, não é assim. A gente veio do início, não tinha nada, foi crescendo, 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 o negócio deu certo e o Wesley Safadão, para se tornar cliente, foi chão. Eu passei 2 anos entrando em contato com esses artistas e o que eu conseguia era uma foto, né? Às vezes eu chegava, para você ter uma noção, já cheguei em show, né? Lá nos bastidores, nos camarim, de chegar às 7 horas da noite segurando 2 sacos de bonés, nessa época os bonés ainda eram ensacados, e ir embora no outro dia, de 8 horas da manhã. As lágrimas desciam no rosto, o cansaço, o esgotamento físico, mental, mas eu nunca fui de desistir. Eu sempre fui muito perseverante. Eu sempre tive garra para enfrentar. E não desisti, não baixei a cabeça e fui lá. E algumas pessoas diziam, você não precisa disso, você não precisa. Mas eu precisava, sim. Eu precisava do reconhecimento daquela história, da alma da WRL. Então, eu busquei e eu consegui. E hoje a gente tem essas pessoas, né? Hoje o nosso produto é reconhecido como um produto de qualidade, a nossa empresa é conhecida nacionalmente e nós elevamos o nível do negócio. Hoje o nosso negócio é bem conhecido. Na verdade, vocês subiram a régua, né? O padrão agora é outro. Completamente então, diferente. Eu sou diretora da empresa, né? Faço parte desde a criação do produto, a produção, como chega na prateleira, essa parte de marketing e da decisão, da tomada, desde a criação do projeto até a tomada de decisões, né? Inclusive, eu acho que teve até uma reportagem recentemente, né, contando a história do boné. Eu acho que seu pai... muito bonito, sim. Não foi? Foi, Tem sim. como vocês falar dessa história e dessa gravação? Um pouco dessa gravação? Sim, ele contou a história, né, como foi que ele fundou, ele mesmo narrando a história e contando todos esses desafios que ele teve, que ele começou vendendo, enfim, e foi migrando até que fundasse a fábrica. E que a partir da fábrica realmente surgiram todas as outras indústrias que existem em Serra Negra hoje. Contaram os desafios deles, né, os grandes desafios, onde o maior ele pontuou que realmente foi esse de Wilker, né? Porque você imagina, o abalo emocional é extraordinário. A gente sabe que no dia a dia de um empreendedor, a inteligência emocional, você estar inteiro emocionalmente, é muito importante. Com certeza. Porque nós lidamos com pressão todos os dias, enfim, desafios. Então, assim, o documentário, ele trata basicamente disso. Eles contando essa história, eles mesmos narrando, né? Assim como o perfil dela já é um perfil de criação, um perfil de marketing, de imagem, e o seu perfil, no caso, é mais administrativo, é mais pessoas? O meu perfil é mais para a área de gestão, certo? Eu tenho essa visão mais realmente de indicadores, de sim tratar com pessoas, de estabelecer processos. Então, eu tenho essa visão mais realmente administrativa. Analítica, certo? Eu tenho uma visão muito boa nesse sentido. Isso foi desenvolvido, assim como a Larissa já tinha uma vertente, desenvolveu um interesse por uma área específica. Para mim, foi assim. Por quê? Também foi assim. Eu fui lá crescendo dentro da WRL e eu fui me identificando muito com essa área. Eu percebia que a nossa empresa, ela já tinha um grande impacto, já tinha construído uma marca, teve grande diferenciação. Isso hoje é uma mega diferenciação no nosso negócio. Nós temos uma marca consolidada, uma marca estabelecida, nós temos uma identidade, então isso é uma grande diferença. Mas eu percebia que internamente nós não tínhamos uma estrutura eficiente. Então era uma empresa muito grande, com muitos colaboradores, mas que não tinha eficiência e não tinha clareza. Então era uma gestão que ela era feita de forma ineficaz. Nós não tínhamos metas, nós não tínhamos indicadores, nós não tínhamos um planejamento bem estruturado e nós sabemos o quanto isso influencia nos resultados. Então, eu comecei a olhar mais para essa área. Por quê? Eu percebia que nós trabalhávamos muito, sempre trabalhamos muito, meu pai, a minha mãe, Larissa, enfim, eu também sempre trabalhando bastante, desde sempre, mas nós não tínhamos muita clareza. Então, nós não conseguimos entender realmente com clareza, com assertividade, quais decisões nós tínhamos que tomar, para onde é que nós tínhamos que ir. E eu comecei a entender que os números, eles iam trazer isso com mais assertividade. Não só os números, mas sempre quando eu vou fazer algum trabalho na WRL, eu sempre busco os números
os colaboradores e os clientes. Então, a partir disso, você consegue ter uma visão maior sobre o negócio. Então, eu trabalho mais nessa parte, né? Algo que acontecia, por exemplo, existia esse projeto de marketing, mas a visão do marketing não condizia com a visão da indústria. A visão da indústria não condizia com a visão do comercial. Então, ela era uma empresa fragmentada. E a gente começou a trabalhar dessa forma, eu comecei a falar mais com Larissa sobre isso e vamos unir essa visão, vamos fazer um planejamento único, onde todas as áreas elas vão trabalhar numa direção Em e prol vão de vendas. colaborar entre si. Exatamente. Para que a gente venda mais. Quem não trabalha para vendas, certo? Um ditado que eu aprendi, quem não trabalha com vendas, trabalha para vendas. Exatamente então, isso. Toda empresa aqui na Vigo Sistema tem que trabalhar em prol da vendas. Exatamente então, isso. um suporte de excelência, um desenvolvimento com excelência, um marketing voltado para vendas. Entendeu? Todo mundo tem que bater esteira para vendas, porque quem não vende, quebra. Eu fico à frente dessa parte comercial, de toda essa estratégia de vendas, e aí Ronald ficou ficou em Serra Negra, na parte da fábrica, né, que meu pai e minha mãe que ficava à frente, né, e aí tinha o conhecimento deles que era da vida, né, Ronald? Não tinha cursos, não tinha essa capacitação, assim, de cursos, né, mas foram vencedores porque aprenderam com a vida, a administrar todo o negócio com a vida, e aí com as lições de vida, com o próprio dia a dia do negócio. E Ronald ficou na empresa ajudando eles e trazendo essa clareza para o negócio, para a parte administrativa. E eu tinha o meu negócio independente em Recife. Exatamente isso. Né? Então, eu ficava à frente do marketing da empresa e ficava a parte dessa parte de criação, do marketing, a parte comercial, estratégia de vendas. Como é que a gente vai fazer para vender mais? Vamos fazer assim, a estratégia é essa, o caminho é esse, a visão é essa. E Ronald ia aqui na fábrica e eu tinha o meu escritório de vendas que comprava a fábrica e revendia, né? Eu fiz uma parceria na época com o nosso pai e eu comprava os bonés e revendia. Então, eu tinha o meu negócio à parte, que aí eu fazia toda a parte administrativa ficava comigo. Contabilidade, a parte financeira, a gestão de pessoas, tudo isso ficava comigo. E Ronald cuidando da fábrica, junto com meus pais, e não tinha a nossa fábrica, o negócio estava muito estabelecido lá em Recife e a fábrica muito bem na produção, tudo caminhando muito bem, só que aí precisava dessa clareza desses indicadores dentro da nossa produção, dentro da fábrica. E aí Ronald trouxe toda essa clareza para o negócio de indicadores, de sistemas, de tudo que a gente precisava. E quando organizou tudo na fábrica, a gente abriu o escritório juntos, né? Ronald sempre foi muito competente, muito inteligente, muito disciplinado. Eu falo muito para ele que eu aprendo com ele. Todos os dias eu aprendo com ele. A disciplina, a competência dele. E eu acho que negócio é muito isso, né? Disciplina. Você tem que ter muita disciplina para conseguir. E aí Ronald já cumpriu a missão dele na fábrica, deixou um negócio estruturado, um negócio muito claro, e a gente foi morar em Recife, né? E ficou à frente do negócio lá junto comigo. Nós somos sócios do negócio e unimos a ideia, toda essa capacitação dele junto com as minhas ideias, e a gente se completou. Né? Bons negócios, ninguém chega a lugar nenhum só. A gente tem que estar junto. Então, meus pais, Ronald já tinha dado aquela organização, continuaram com a fábrica e a gente foi para Recife. E agora ele está ficando lá à frente, né, Ronald? E eu estou retornando para a Serra Negra. Então, o trabalho trata-se do seguinte: analisar o negócio e ver alavancas que podem realmente se tornar em oportunidades para a empresa de crescimento. Você avaliar e entender onde é que você consegue crescer. E a partir disso, a gente começou a avaliar, né, todas as equipes de vendas, enfim, e eu vi que a nossa equipe de vendas ela poderia vender mais com toda a nossa base do marketing, enfim. Você imagina, nós temos o Wesley Safadão como cliente. Nós temos um Instagram impecável, um branding maravilhoso, a maior loja de bonés do Brasil. Então, como é que nós estamos tendo tão pouco resultado no digital? Então, isso foi algo que eu comecei a observar, a medir e fui trazendo esses indicadores. Fui acompanhando o ticket médio, fui acompanhando a taxa de conversão, fui acompanhando coisas nesse sentido. E a partir disso, nós começamos a traçar estratégias, certo? Larissa sempre trazendo essa visão da experiência do cliente, enfim. E eu nessa parte, a gente consegue crescer aqui, a gente pode montar essa estrutura. Hoje em dia, com a estrutura comercial que foi feita,
a gente conseguiu fazer o quê? Multiplicar o resultado que tínhamos nessa equipe de vendas em 16 vezes em unidades vendidas e em 6 vezes em faturamento. Então, assim, se nós vamos pensar em escala, em crescimento, nós temos que medir resultados e nós temos que tomar decisões assertivas. Então, realmente, assim, o meu trabalho, a minha ocupação é essa, sempre buscar nesse sentido e trazer os resultados na prática, buscando sempre aperfeiçoar, onde é que a gente pode crescer, não se apegando a pequenos detalhes. Isso é um erro que, assim, pessoas que têm mais o meu perfil, elas tendem a ser analíticas demais, mas isso é algo que eu tenho me curado. Tenho me curado nesse sentido e tenho realmente me ocupado em coisas que podem trazer mais impacto e vendas. Então, realmente isso, basicamente, é o trabalho que eu tenho feito. Um ecossistema saudável faz toda a diferença, né? Então você vê que o equilíbrio é tudo na vida. Com certeza. Quer ir rápido, vá só. Quer ir mais longe, vá acompanhado. Né? Então, assim, eu me vejo muito em vocês dois, eu e meu irmão. Né? Então, somos complementares. Ele é muito bom na parte de analítica, de olhar números, e eu sou o cara mais visionário, sou o cara que estou sempre procurando novos negócios, vendas. Então, eu me encontro mais nas vendas, né? E assim, como toda sociedade, como todo irmão, né? Irmãos, tem divergências. Né? Então, assim, 15 anos que eu tenho aqui de empresa com meu irmão, nós nunca tivemos um bate-boca, nunca tivemos já passamos por muitas dificuldades, mas nunca tivemos um atrito. E vocês? Eu pergunto, Larissa mais agitada, você mais conforme? Como é que vocês já tiveram algum BO? As Vocês já ideias tiveram? da gente, a gente não pensa igual, claro, as ideias da gente são diferentes, mas elas se completam, né? Tanto as nossas como a dos nossos pais, e a gente é muito de ouvir. Eu acho que um bom trabalho se faz assim, você tem que ouvir, tem que entender o outro, tem que entender a visão do outro, e assim a gente vai se complementando, encontrando o melhor caminho e tomando a decisão que será mais assertiva. Cleiton, eu vejo que algo que nos ajuda bastante, mas que é um desafio também, é a separação entre os laços, certo, que nós temos de sangue e nossas obrigações profissionais. Então, realmente, assim, eu vejo que não há possibilidade, e isso não é saudável para um negócio, se eu me poupasse de falar algo porque Larissa é minha irmã, por exemplo, ou ela me poupasse de algo. Da mesma forma que não seria saudável se em uma reunião eu fosse falar com a minha irmã e não com a minha sócia, que é dona da empresa, que é diretora de marketing. Então, para ter essa inteligência, ela realmente é um desafio, continua sendo um desafio para a gente. Realmente, às vezes, as emoções vêm à tona. A gente cresceu junto. Então, assim, mas é algo que nos ajuda a não ter tanto esse atrito. É algo que a gente vai desenvolvendo e meio que, assim, trabalho, nós deixamos no trabalho, casa é casa. E a gente não traz vida pessoal para o trabalho, age com muito profissionalismo e é muito neutro em relação a isso. Quando você tem clareza, já é 50% da cura. E nosso pai também, tudo que a gente conseguiu na empresa foi por mérito. Né? Ele nunca tratou a gente, meu filhinho aqui, vou passar a mão da sua cabeça, vou lhe dar. Ele nunca deu peixe a gente, ele ensinou a gente a pescar. Tá aqui a vara, meu filho, se pesca assim, vá lá e faça. Ronaldinho, fazendo um complemento aí no que você falou, que em determinado momento vocês viam que vocês não rentabilizavam tão bem porque vocês trabalhavam muito e não conseguiam ter o rendimento baseado no esforço, né? À medida que você foi desempenhando esse papel e foi tendo clareza, você começou a metrificar e começou a acompanhar mais os indicadores. Aí eu pergunto a vocês, o quanto um sistema, quanto um software consegue fazer com que as empresas consigam crescer? Cara, eu falei para você alguns números. 16 vezes o número de vendas, de unidades vendidas, 6 vezes em faturamento. E isso veio a partir de números. Porque você consegue identificar onde é que você consegue crescer, onde é que você consegue ter mais retorno, o que é que você está gastando. E se nós não tivermos isso na empresa, o que é que a gente faz? A gente não toma decisão. Se nós não tomamos decisões com base no resultado, o que é que nós fazemos? Não faz sentido. A empresa, ela vive de resultado. Nós temos propósito, nós temos história, nós temos alma, nós temos esse desejo. O empreendedor, naturalmente, é alguém que tem muito isso.
Mas, no fim, a empresa ela tem que ter lucro, cara. Ela tem que ter resultado. E o sistema da Vigo foi muito importante para as nossas empresas. Extremamente importante. O sistema que, assim... Não foi é uma porque boa nós tomada de estamos, decisão, não é porque está nós aqui. estamos aqui, mas eu sempre falei isso para a Cleiton, usava outro Foi sistema uma boa antes, tomada de inclusive, decisão. mas eu vejo assim um sistema completo, integrado, moderno, bem atualizado, né? Porque nós temos alguns outros sistemas, mas que são arcaicos, e um sistema muito dinâmico. Além de, eu sempre vejo isso, Cleiton, eu analiso algumas ferramentas, mas eu sempre observo o quão claro é o sistema. Ele tem que falar por si só, tem que ser muito dinâmico. Como o WhatsApp, é muito dinâmico. Você abre lá... Bater o olho e fazer a leitura. Já sabe o que é que tem que fazer. Então, o sistema da Vigo, ele traz isso, além da equipe que nos dá muito suporte. Cara, eu sempre falo isso para você, assim, time da Vigo, quando eu falo com eles, eu sempre estou falando com você. Porque muito bem... E posso lhe falar uma coisa, o marketing de experiência aqui... Extraordinário. A gente chega, né, é bem recebido, já tem já está lá programado para a gente entrar, e quando chega aqui, a Alexa já dá boas-vindas, né, toma um cappuccino delicioso, a água, você sempre recebe muito bem, e é muito importante, né, a gente que é empreendedor, a gente que vive de comércio, de vender, a gente sabe a importância de tratar bem o nosso cliente. Uma vez eu fiz um curso de atendimento ao cliente, né, e fazia foi inclusive com empresa que dá cursos para quem vende na Chanel, para marcas como a Chanel, essas marcas mais sofisticadas. E ela falou lá que a gente, quando recebe uma pessoa, a gente recebe um cliente, nós estamos devendo algo para essa pessoa, né? Porque ela parou o tempo dela e foi lá. Então, nós estamos devendo para ela. E quando ela chega lá, o que é que você vai fazer? Você vai tratar essa pessoa tão bem, né? Você fez uma conexão, já está programada a Alexia, você pergunta como foi a viagem, gerando conexão com a gente, e você trata a gente tão bem, é um cappuccino, é uma água, é um ambiente muito bonito, né, cheiroso, tudo agradável, você muito agradável, sempre recebe muito bem, então você trata a gente tão bem que a gente entende que nossa, agora a gente está devendo algo a Cleiton. E como é que a gente vai reverter isso? Eu tenho que comprar ele. Não sei se você já foi em loja, provou uma camisa, um boné, e você é tão bem recebida, você é tão bem tratado, você diz, eu não posso sair daqui sem comprar alguma coisa. Eu tenho que comprar alguma coisa a essa pessoa. E é exatamente essa sensação que a gente tem que estar devendo algo à pessoa e é convertido esse favor na compra, né? E aqui você sempre tem esse serviço com excelência, tanto do sistema que a gente hoje é seu cliente no sistema, né? Nós somos clientes, a WRL é cliente do sistema, então você sempre dá essa assistência, né? É muito importante, quando a gente tem um negócio, é importante essa assistência ao cliente, vocês são muito acessíveis e aqui no podcast não é diferente. E é recíproco, né? Também eu sou cliente de você, na compra do boné, inclusive está aqui o bonézinho aqui, ó. Bota um close aí no boné, que é feito aí pela WRL. Personalizado, bonés personalizados com alto padrão de qualidade. Exatamente. Para a gente encerrar, eu fiquei sabendo e gostaria de saber como é que está aí. Fiquei sabendo que você está agora indo para o segmento da política também. Queria saber o porquê, o que te motivou, qual o propósito de você ir para a política. Eu queria a gente finalizar esse bate-papo aqui com essa... Hoje, Cleiton, eu olho para a WRL e eu sinto que o meu dever foi cumprido. Eu me sinto de dever cumprido. Eu vivo muito por propósito. E a minha missão, quando eu entrei na WRL, era fazer um produto de qualidade, tornar a nossa empresa nacionalmente conhecida. E aquele produto de qualidade reconhecido pelo Brasil inteiro. E eu queria que todos conhecessem a nossa história e eu consegui. Então, me sinto de missão cumprida. Ronald hoje está à frente dos nossos negócios, né? Que a gente é sócio lá em Recife. Olho para os negócios também, sinto que eles podem caminhar, que Ronald e minha família podem ficar à frente. E eu sinto que eu tenho certeza que eu posso contribuir para o desenvolvimento de Serra Negra. Com muita competência, muito trabalho, muita determinação, muita garra
que eu sempre tive. Eu tenho experiência com gestão, né? Porque a gente fica à frente de uma empresa, você sabe, a gente tem que lidar com pessoas, com contabilidade, com financeiro. Então, eu tenho experiência em gestão e tenho um olhar inovador. Eu acredito que a política, ela precisa disso. Ela precisa desse olhar inovador. As pessoas estão cansadas do mesmo, né? Então, a política precisa de gente de coragem para inovar, para chegar lá e fazer acontecer, para fazer diferente. Fazer diferente do que já é feito, melhorar e realmente falar pelo povo, fazer uma política para o povo, né? É assim que tem que ser. A política é para o povo. Então, a gente tem que fazer isso. Então, essa é a minha intenção. Eu acredito que, eu tenho certeza que eu posso contribuir para o desenvolvimento. E desde criança, eu cresci em comícios, eu cresci no meio da política, né? Meu pai já trabalhou como motorista, era muito ligado ao nosso ex-prefeito Dilvan Monteiro, e eu participava dos comícios desde 7 anos de idade, que eu discursava, estava lá junto com o povo, e ele sempre foi muito generoso, ajudava muitas pessoas, e eu via aquele olhar, aquele abraço, aquele calor humano, e via o quanto ele podia ajudar aquelas pessoas, e outros políticos também que tiveram em Serra Negra, que passaram por Serra Negra, que fizeram uma boa gestão, fizeram uma excelente administração, né? Inclusive o prefeito, o atual prefeito, que também está me apoiando, Serginho Fernandes. Então, eu olhei assim, eu dizia, é isso, desde criança, eu tinha esse desejo de poder fazer. Eu sei que eu posso fazer. Então, eu cresci com esse propósito também. Um dia eu vou ser prefeita da minha terra e eu vou poder fazer pelo meu povo, eu vou poder lutar pelo meu povo. E o meu interesse é esse, de entrar, fazer uma gestão humanizada, uma gestão que a gente escute as pessoas. É preciso escutar. É preciso andar cada casa a casa, ver a realidade, escutar, fazer uma ouvidoria, escutar como é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode melhorar, que é na saúde, vamos melhorar. Minha mãe já foi ex-vice-prefeita lá em Serra Negra, né? E ela olhou muito pela saúde. Minha mãe, na época, tinha uma casa de apoio, que ela tinha parceria em Natal, e ela fez muito pelas pessoas. Minha mãe só sossegava quando chegava alguém precisando de ajuda, de uma cirurgia, de um atendimento, de uma medicação. Ela só sossegava quando aquele assunto era resolvido. Ela só sossegava quando ela resolvia aquilo ali. Então, ela sempre foi muito generosa, olhou muito pelas pessoas. Tem um tio que já foi vereador, 2 mandatos em Serra Negra. O meu tio é o atual vice-prefeito de Serra Negra por 2 mandatos, João Enéas. Então, a gente tem história na política, né? Eu tenho história na política e quero entrar para contribuir com o desenvolvimento da minha terra, do meu povo, poder olhar, poder fazer. Quero que a minha marca, se Deus quiser, vou conseguir chegar lá. São 150 anos de Serra Negra do Norte, nós estamos comemorando essa data, esse marco. E Serra Negra nunca teve uma prefeita, né? E com muita fé em Deus, muita garra, muita perseverança, eu tenho fé que eu vou conseguir ser a primeira mulher prefeita da minha terra. E chegando lá, eu quero ser conhecida como a prefeita das casas, a prefeita da saúde, mas da infraestrutura, mas principalmente como a prefeita que olhou pelo seu povo. Bacana. Eu creio nisso também. Não tenho dúvida que se a população realmente quiser algo bom, eu acredito que já está aí, né? Vocês já provaram que são capazes, a família, né? E palavras finais aí, Ronaldo. Quer que você gostaria de falar alguma coisa sobre como é que sua irmã te convenceu? Que você é meio avesso à política, fiquei sabendo, e eu queria saber como é que foi esse convencimento. Cara, meio avesso, eu acho que você está pegando muito leve. Eu era completamente avesso à política. Não a política em si, eu confesso que isso era meio que relacionado à imaturidade em relação ao assunto política, mas a politicagem me deixava muito assim, sabe? Essa imagem da política do Brasil que nós temos de corrupção, de sujeira, de brigas que nós temos na nossa cidade, assim, de envolver muita vida pessoal. Então, eu não via como algo proveitoso. Eu sempre enxerguei o empreendedorismo como algo que eu posso ensinar uma pessoa a trabalhar e a gerar valor. Isso é muito importante. Enxergava sempre por essa área, enxergava sempre pela área do evangelho também, impactava a vida das pessoas, transformá-las espiritualmente. Mas essa parte da política eu não olhava muito, era bastante avesso. Até que Larissa, ela começou a conversar comigo, enfim, e ela falou em uma política que eu acredito, que é uma política que é olhando pelas pessoas, que é buscando fazer projetos para as pessoas realmente. É uma política que não é pensada de forma individual,
porque não é para fins, digamos assim, pessoais, certo? É uma política que é feita para o povo, de uma pessoa que já construiu história, de uma pessoa que já tem realmente ali uma base, já tem uma vida e quer doar, quer servir. Então, isso realmente, assim, me arrancou a minha admiração e eu mudei de opinião, cara. Realmente eu mudei de opinião, comecei a enxergar como algo muito bom. Vi Larissa realmente ali falando com sinceridade. O que ela fala aqui, isso já foi falado para mim diversas vezes, sem ensaio aqui. Realmente, várias vezes a gente já conversou sobre isso, ela falava sobre isso, se emocionava sobre isso, eu via isso sendo feito em um nível menor, ajudando pessoas no dia a dia, enfim. Então, isso já é algo que é dela. É dela estar ali com essa conexão com as pessoas, essa atitude servil em relação às pessoas. Então, eu comecei a admirar bastante, sabendo já quem é Larissa também, como ela faz coisas muito inovadoras. Ela é uma pessoa visionária que sempre busca inovação. Então, ela depositou em meu coração esperança em relação à política. E hoje, sim, eu acredito em uma política melhor e acredito, sim, que Larissa é uma candidata fundamental para iniciar um processo aí de mudança de política no Brasil. Eu digo que é a lei da semeadura, né? Então, você está plantando, você está semeando, você está regando, vai colher. Bom, ruim, você vai colher tudo que você plantou. E não tenho dúvida que toda essa garra da sua família, toda essa história bonita, que eu fiquei impactado em escutar todo esse case de sucesso. Se você conseguir implantar 50%, vai ser um estouro na prefeitura, né? Porque se pra gente a gente faz isso, imagine para o povo, né? Então, assim, desejar boa sorte, certo? Gratidão, Ronald e Larissa, por poder compartilhar essa linda história dos seus pais, essa sucessão fantástica, essa metrificação de resultados também fantástico, né? Então, um caso de sucesso gigantesco. Então, agradecer por vocês terem doado um pouco, como você falou, o tempo hoje é o mais precioso, né? Então, vocês terem vindo aqui compartilhar essa história para vocês, pessoal que está nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não segue aí, Larissa, aí é @Larissa. Lalazinha Almeida. E @Ronald Almeida, WRL. Show de bola. E tem no Instagram da nossa marca, que é Bonés WRL. Pronto, Agradeço. Para quem não segue, seguir aí para acompanhar essa história. Agradeço a você e agradeço a você também por estar sempre junto comigo nos negócios e sempre encarar os meus sonhos como sendo seus. E eu tenho certeza que juntos nós podemos ir além, nós podemos conseguir muitas coisas. Agradeço a você demais por toda a confiança e por agora ficar à frente dos negócios, né? E me deixar embarcar e me poder doar para o meu povo e pela minha terra, pela nossa terra, né? Eu agradeço demais a você. É isso aí. Muito bonito, pessoal, esse gesto, porque é de coração, você vê que é verdadeiro e quando a boca fala é porque o coração está cheio, né? Então, verdade. Vocês estão emocionados, eu também. Então, vamos encerrar esse episódio aí com muita gratidão e agradecer a vocês por todo esse empenho de vocês, né? E boa sorte, Larissa, nessa jornada, viu? Obrigada. Fica com Deus, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.